No dia 28 de julho, a Venezuela teve suas eleições presidenciais. De um lado, Nicolás Maduro, e de outro, Edmundo González. Você ficou um pouco confuso em relação a essas eleições? Ficou perdido em relação aos resultados? Se Edmundo González era o candidato adversário de Maduro, por que então Maria Corina aparece sempre ao seu lado? Essas e algumas outras questões nós responderemos nesse vídeo, então fica comigo até o final. Em 1999, a Venezuela passou a ser regida por Hugo Chávez. Em 2013, com a morte de Chávez, Nicolás Maduro assumiu e desde então permanece no poder. As controvérsias nas eleições da Venezuela não são novidade. Em 2018, o presidente Nicolás Maduro obteve 6.248.000 votos, o que corresponde a 67% do eleitorado da Venezuela. Todavia, os resultados foram contestados, tanto internamente quanto internacionalmente. Maduro entrou na disputa em um contexto de profunda crise econômica e humanitária. Em 10 anos, o produto interno bruto teve uma queda de 80% e mais de 7 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela. De acordo com a Agência de Refugiados na ONU, esse número ultrapassa a Síria e se iguala à Ucrânia, que possui um contexto de guerra. Maria Corina Machado foi deputada entre os anos de 2011 a 2014 na Venezuela e a principal adversária política de Maduro. Ela foi uma das principais articuladoras das manifestações contra Maduro em 2014 e teve seu mandato cassado em 2015, quando apoiou as sanções dos Estados Unidos contra o governo de Maduro e também apoiou o ex-líder da oposição, Juan Guaidó. À época, a Controladoria Geral da República alegou inconsistência e ocultação de bens e ativos da sua declaração de bens que ela deveria ter apresentado à Controladoria durante o seu mandato como deputada. Maria Corina, entretanto, nega as acusações. As sanções a impediam de sair da Venezuela e também determinava a suspensão de qualquer cargo público por 12 meses, conforme esse ofício aqui. A OEA emitiu uma nota dizendo que esse impedimento de Maria Corina a qualquer cargo público é uma decisão arbitrária e contrária ao Estado de Direito. Em outubro de 2023, apesar da proibição de disputar qualquer cargo público, Maria Corina não se deixou intimidar e decidiu disputar as eleições primárias da oposição, organizadas pela Plataforma Democrática Unitária, e ganhou com 93% dos votos. Neste mesmo mês, Maduro assinou um acordo para garantias eleitorais mínimas, em troca do alívio de sanções petrolíferas por parte dos Estados Unidos. Esse acordo foi chamado de Acordo para a Promoção dos Direitos Políticos e Garantias Eleitorais e para a Garantia dos Direitos Vitais da Nação, assinados no dia 17 de outubro na ilha caribenha de Barbados, e representou o primeiro contato entre as partes, oposição e Maduro, em 11 meses. O Brasil foi representado pelo assessor especial do presidente da República, Celso Amorim. Impedida então de disputar as eleições, Maria Corina indicou a professora e filósofa Corina Iores, outra Corina, que não conseguiu completar o seu registro para a candidatura em decorrência, pelo que foi alegado, de uma suposta falha, um impedimento, palavras dela de forma intencional, do presidente Maduro, no site do órgão eleitoral. O partido da oposição, Plataforma Unitária, alegou no seu Twitter que foi impedido de acessar o sistema de candidaturas e que também havia tentado, inclusive, ir pessoalmente, mas que o local estava cercado de militares que impediram seu acesso. O próprio Itamaraty divulgou uma nota em 26 de março, dizendo ser muito preocupante a notícia de que Corina Iores não tinha conseguido completar seu registro de candidatura, dizendo que um suposto impedimento à sua candidatura, que não possuía qualquer tipo de decisão judicial que a impedisse de concorrer às eleições presidenciais, violaria os acordos de Barbados. O Brasil, inclusive, em anos anteriores, já havia demonstrado sua preocupação com as eleições na Venezuela, especificamente nas eleições de 2021, dizendo que elas haviam sido marcadas pela falta de legalidade e legitimidade. Assim, com o fracasso no registro da candidatura de Corina Iores, Maria Corina teve que ir atrás de um outro candidato e decidiu procurar Edmundo González, um ex-diplomata de 74 anos, sem muita experiência política, mas que poderia tomar a frente do movimento. Um dos seus grandes feitos foi ter conseguido que Edmundo González, uma figura até então desconhecida, fosse conhecida por mais de 95% dos venezuelanos, em um país que há grandes limitações de comunicação. Em 17 de julho de 2024, Maduro falou que poderia haver um banho de sangue e uma guerra civil
se ele não fosse reeleito. Portanto, foi uma campanha praticamente em dose dupla, em que Maria Corina assumia o rosto do movimento e Edmundo González fazia então o protocolo formal da candidatura à presidência. Assim, no dia 28 de julho, aconteceram as eleições na Venezuela, com mais de 12 milhões de venezuelanos indo às ruas para a votação. O primeiro boletim divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro como presidente, com 51,2% dos votos contra 44,2% do seu opositor, Edmundo González. A oposição, entretanto, criou um site compartilhando mais de 80% das atas que reuniu, proclamando, ao contrário dos resultados oficiais, 7.156.000 votos para Edmundo González, contra 3.241.000 de Maduro. O segundo boletim divulgado, no dia 2 de agosto, com mais de 96% das urnas apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral divulgou uma nova porcentagem, dizendo que o vencedor foi Maduro, com 51% dos votos, contra 43,1% do candidato opositor. Maduro foi então declarado vencedor pelo presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso. Com a pressão dos movimentos internacionais e nacionais, Maduro então decidiu protocolar um pedido de auditoria para esclarecer os dados sobre o resultado das eleições no Supremo Tribunal de Justiça, o TSJ, na sigla em espanhol. Enquanto isso, neste exato momento que se grava esse vídeo, uma série de protestos toma conta da Venezuela, com centenas de pessoas detidas e dezenas de mortos. E se você quiser saber mais sobre o processo de eleições na Venezuela, quem é especificamente Maria Corina, como a comunidade internacional reagiu diante das controvérsias nas eleições da Venezuela, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar também esse vídeo para que o maior número de pessoas possa ter acesso a este conteúdo também.